Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. Uma das coisas que tornaram nossa vida bastante prática hoje em dia foi a invenção do telefone. Quem não gosta de fazer longas chamadas para outras cidades, outros estados, até mesmo outros países? Se existe telefone hoje em dia, naturalmente existe um inventor para ele. É sobre ele que vamos falar. Um inventor escocês cuja mãe era surda. Ele próprio se casou com uma moça surda. E a sua família esteve envolvida em gerações, o seu pai, o seu avô, em tentar melhorar a vida das pessoas que sofrem com esse problema de surdez. Estamos falando de um cara chamado Alexander Graham Bell. Se você está curioso para saber sobre a sua invenção, sobre a sua história, inscreve-se já no canal e curte esse vídeo. Não custa nada e você vai estar me dando um apoio legal. Então, se você já fez isso, segue comigo e vamos nessa! Para encurtar um pouco o vídeo, vamos chamá-lo de Alex. O pai do Alex, ele era um instrutor para surdos e também um especialista em problemas auditivos. Ele teve uma ideia de criar um aparelho que transformasse os sons em sinais visíveis para ajudar os surdos a compreenderem o que estava sendo dito ao seu redor. Só que isso acabou não passando de um evento curioso, não foi muito para frente. O Alex, ele se formou em 3 faculdades lá no seu país, depois em Londres e depois na Alemanha, onde ele se formou como médico e aos 21 anos se tornou assistente do seu pai. Nessa época, os seus 2 irmãos morreram de tuberculose e para escaparem dessa doença, ele e toda a sua família se mudaram para o Canadá. Em 1871, o pai de Alex recebeu um convite para ensinar professores de uma escola de surdos em Boston. Só que ao invés disso, ele mandou o seu filho. Daí ele foi para lá e acabou tomando gosto pela forma de transmitir códigos para os surdos através da eletricidade. O que ele fez nessa escola foi ensinar um código de sinais para transmitir palavras, semelhante à linguagem de Libras que nós temos hoje em dia. Aqueles gestos, cada gesto corresponde a um significado. Daí o tempo foi passando, o Bell foi se desenvolvendo e ele chegou até mesmo a formar sua própria escola ali nos Estados Unidos. Assim, ele conheceu pessoas importantes que tinham condições financeiras e que puderam patrociná-lo em seus estudos, visto que ele havia divulgado ali para as pessoas qual era a sua ideia, a sua intenção, que era de construir uma máquina capaz de emitir notas musicais a longas distâncias. Era para isso que ele queria fazer o que temos hoje como telefone, essa era a sua intenção. E essa ideia surgiu quando ele viu um aparelho construído por um professor alemão, que era constituído de alguns pedaços de madeira e aço que conseguia levar o som de uma parte até a outra. Era um aparelho bem manual, bem rústico mesmo. E aí ele pensou em aperfeiçoá-lo através do uso da eletricidade. O interessante era que nessa mesma época havia uma das fundadoras da empresa de telégrafos, chamada Eliza Gray, que estava pesquisando a mesma coisa que Bell, um aparelho que fosse como um telefone, porque não havia nenhuma patente ainda sobre isso. Sabendo disso, Bell ele correu atrás para agilizar as coisas e mandou seu pedido de formulário para a patente da invenção do telefone. E o interessante é que os dois fizeram isso no mesmo dia, só que com uma diferença de 2 horas. Foi o tempo que o Bell conseguiu ser mais rápido que Eliza e por isso ele ficou com a patente do telefone. Um tempo depois ela chegou a processá-lo por causa disso, o caso foi até a Suprema Corte, só que ela perdeu e a patente continuou com o Bell. O interessante foi como o Alex descobriu um uso para o telefone que nós temos hoje. Ele estava trabalhando naquele mesmo ano, 1876, e o seu funcionário, Watson, estava na sala ao lado. E aí a linha telefônica que eles tinham não conseguia ainda transmitir mensagens inteligíveis. Acho que eram as notas musicais, que não eram inteligíveis. As matérias que eu achei na internet não abriam muitos detalhes sobre isso. E então ele derrubou uma pilha, e nessa pilha sua carga corrosiva, o ácido, acabou virando ali sobre a mesa e também sobre as roupas do Alex. Daí isso ele gritou: "Sr. Watson, preciso que você venha aqui agora!" E o seu assistente ouviu isso pelo receptor que ele estava usando. E assim surgiu a primeira chamada telefônica. Daí o seu assistente foi lá para ajudá-lo. E aí, com 29 anos de idade, ele havia descoberto o telefone. Convencido pelos conselhos de sua noiva e do seu pai, ele apresentou a sua invenção, fez 2 protótipos, levou-os até a exposição da Filadélfia do Jubileu. E lá aconteceu algo bastante interessante. As pessoas não deram muita atenção, não tiveram muito interesse, porque era apenas algo curioso que estava ali. Só que parou uma pessoa influente ali em frente e pediu para mais informações, queria saber o que era aquilo. E aí o Alex fez uma demonstração. O Alex não perdeu essa oportunidade. Do outro lado do telefone ele recitou um monólogo de Hamlet.
A partir disso, essa pessoa ficou fascinada e, por causa disso, aquela invenção começou a atrair a atenção da galera na feira e acabou se tornando a atração principal. Essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, de quem já falamos em outro vídeo aqui no canal. Assim, o Dom Pedro ficou tão fascinado com aquilo que encomendou 100 telefones para trazer para o Brasil. Após isso, o Alex ele levou a sua invenção para a Inglaterra e ele demonstrou para a Rainha Vitória e conseguiu difundir lá na Grã-Bretanha também o seu aparelho, e quando ele estava de férias também na França. Daí o telefone caiu nas graças de outros inventores que passaram também a construir seus modelos e a aperfeiçoá-lo. E em pouco tempo o telefone ele foi se difundindo em todo o mundo. O Alex ele poderia ter enriquecido com isso, só que esse lado assim, comercial não era muito forte dele, então ele manteve-se focado em seus estudos, em suas atividades e deixou à frente dessa questão os seus sócios, como o seu sogro, o seu assistente, entre outras pessoas de confiança dele. Em 1915 foi inaugurada a primeira linha telefônica transcontinental norte-americana, e para essa estreia tão marcante ele foi convidado. Ele conseguiu fazer com que o seu assistente, o Sr. Watson, ficasse do outro lado da linha telefônica. E ele estudou outras coisas, como o nascimento de carneiros, tentou fazer com que animais falassem. Ele manteve-se focado no estudo da acústica, que foram suas principais atividades, onde ele mantinha-se instruindo os surdos mudos. Ele conseguiu criar um aparelho que desenhava as formas de onda que eram emitidas, entre outros aparelhos que os fonoaudiólogos eles usam. Mas um fato curioso é que ele perturbava esse lance do telefone, tanto que a sua linha ficava lá jogada de canto em sua casa, ele nem utilizava. Agora vejam que coisa, né? O inventor do telefone não usava o telefone, vai entender. E quando ele faleceu, em sua homenagem, todos os telefones eles ficaram mudos por cerca de 1 minuto nos Estados Unidos, em homenagem ao criador das linhas telefônicas. E a sua empresa de telefonia, ela mais tarde se tornou a AT&T, que é a maior do mundo. E o interessante foi que quando ele se lançou no mercado de ações, ele vendia as ações de sua empresa ao preço padrão de $250 a ação. Só que ele não faria ideia de que a sua empresa ela iria crescer tanto, aquele lance da telefonia. E em pouco tempo, ela já estava valendo mais de $1.000 a ação. E aí eles já haviam vendido quase toda a sua empresa já no mercado, já tinham pouca parte. Mas mesmo essa pouca parte, em cerca de um ano, havia rendido $1 milhão. O que naquela época valia muito mais que 1 milhão. Vejam só, hoje em dia, quanto valeria, hein? Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram, deixa esse like maroto, compartilha aí em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal, beleza? Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!